2 Pedro 3,10, a terra e as obras nela serão descobertas, ou a terra e as obras nela serão queimadas? Qual a tradução mais correta de acordo com o texto grego? Eu leciono grego há várias décadas, grego koiné, a língua internacional do século I, o idioma usado pelos apóstolos para escreverem o texto da Bíblia. O texto de Mateus até Apocalipse foi escrito em grego koiné, ou koiné quer dizer comum. Ao analisarmos o grego, qual é a frase que ocorre? Queimadas ou descobertas? É simples, eu vou já dizer de uma maneira direta, objetiva e vou esclarecer muito mais. Então, aproveite e tire bastante proveito da explicação objetiva e também dos detalhes que eu vou adicionar à explicação. Quando a gente vai no texto grego, nós temos a leitura que aparece a palavra serão descobertas ou serão expostas. Heuretesetai, que é a palavra heurisco. O verbo grego heurisco tem o sentido de eu acho, eu encontro. Então aqui serão descobertas, serão encontradas, serão expostas. É a tradução mais exata e a palavra grega usada nesse texto grego. Mas aí a pergunta que surge é, esse texto grego, ele é usado como base para se verter a Bíblia para a língua portuguesa, para o inglês, para o alemão, para o japonês, para qualquer outro idioma? Sim. Esse texto é o texto de W.H. de 1881. Ele era considerado, na época, o top, né? Ainda é muito respeitado, e foi feito por dois eruditos que aparecem aqui, o Sr. Westcott e o Sr. Hort. Brooke Foss Westcott e o Sr. Fenton John Anthony Hort. Os dois eruditos aqui. Eles trabalharam duro, reuniram todos os manuscritos em grego que havia, tudo que há de melhor, fizeram uma análise e chegaram a fazer a produção desse texto, que é considerado então uma edição crítica de Westcott e Hort. A edição crítica de Westcott e Hort. Tá bem? Então é um texto que é um texto padrão, da onde todos tiram, né? E aqui não aparece a leitura queimar, não é, a tradução não é queimará, né? As terras e as obras nela queimarão, como nós vimos aqui na introdução, né? Serão queimadas. No grego, literalmente, o verbo está no futuro, serão encontradas, achadas, expostas, que vem de heurisco. Heuretesetai, se você clicar na palavra heuretesetai no site Bible Hub, vai dizer que vem de heurisco. E o que significa heurisco? Aí está aqui, a tradução que eu vou colocar aqui para quem não entende inglês, vertendo aqui, encontrar, descobrir. Então, a terra e as obras nela serão encontradas, descobertas. E aí vai dizendo aqui, né, que serão encontradas, serão descobertas, literalmente ou figurativamente. Essa é a maneira mais exata de verter do grego heurisco, que vem na forma, o verbo heurisco, ele vira, serão descobertas, o heurisco vira heuretesetai, a forma no futuro, serão descobertas, né? Mas aí, fazendo um rearranjo da frase, né? Em português, aí ficou como você vê aqui, serão descobertas, né? E não tem a palavra serão queimadas nesse texto. Ficou claro, então, que um texto antiquíssimo, em grego, 1881, não apoia essa leitura. Esse texto é um texto feito com a ajuda de todos os outros manuscritos espalhados pelo mundo. Eles reuniram esses dois senhores e fizeram, em 1881, uma gema. É o que a gente chama de texto padrão. É uma edição também chamada edição crítica. Como assim edição crítica? Que faz uma análise séria para descobrir a leitura original. Portanto, a leitura mais atestada, de acordo com o grego, nesse WH é essa. Mas também teve uma outra, como que eu posso dizer, um outro texto que foi produzido, o Novo Testamento grego, aqui está o Novo Testamento grego de WH, Westcott e Hort, né? Que eu já abordei. Mas teve esse aqui, que é um outro produzido depois do ano 1900, ali 1900 e pouco, né? 1905, 1908. Então, lá para aqueles anos foram sendo produzidos outro texto padrão. E no caso já foram dois outros homens, né? Nestle e Aland. Aqui você vê Eberhard Nestle, o erudito, e junto com ele Kurt Aland,
Esses dois senhores, né? O Nestle, ele era um orientalista, um teólogo protestante, e o Kurt Aland, que era professor do Novo Testamento e de História, um teólogo alemão, a escola alemã é altamente respeitada. Os dois, né, altamente respeitados, Eberhard Nestle e o Kurt Aland. Então o texto é chamado Texto de Nestle Aland. Esse texto aqui, ó, o Novo Testamento grego, Novo Testamento grego, né, de Nestle e Aland. Tá vendo? Por isso que o nome é Nestle Aland, ou NA, tá bem? O texto da NA, ele também traz a leitura que você está vendo aqui, ó. Heuretesetai, tá? Eu tenho o texto da NA aqui comigo. Eu tenho o texto da NA e vou mostrar para vocês qual é a leitura que apresenta-se no texto da NA. Eu tenho esse aparato textual da NA aqui, ó. Esse é o texto da NA. Aparato textual é onde você tem notas com vários manuscritos originais, aqui os códigos que indicam que a leitura é Heuretesetai, mas alguns preferiram Katakaesetai em grego, que é serão queimadas. Mas qual é a leitura mais antiga? Serão descobertas, Heuretesetai, ou Katakaesetai, serão queimadas. Aí aqui na nota do texto, né, aqui mostra o texto, ó. Hexei de remerai, virá então o dia do Senhor, é que fala Kyriou, em grego está a palavra Kyriou, não está o nome de Deus, né? Por quê? Porque segundo sabemos, a partir do ano 135 eles removeram, né, o nome, o imperador Adriano falou que deveria se eliminar, né? A pena era a morte para quem falasse o nome do Deus dos hebreus. Então, os judeus e também os gentios que aceitaram o cristianismo começaram a evitar o nome de Deus e colocaram no lugar a palavra Kyrios, né? Ou Kyriou aqui no texto. Então, algumas versões ainda restauram o nome de Deus e outras falam o dia do Senhor, mas outras não. Tem centenas de Bíblias que falam o dia de Jeová, né? Então virá, pois, o dia, remera e Kyriou, hos cleptes como ladrão, in re oranoi, nos quais o céu Roizedon, com um estrondo para Leusontai. Passará. Estoiqueia e os elementos de, então, calçúmena, estando quentes ou intensamente quentes, litessetai, serão dissolvidos ou soltos. Aí o texto prossegue, Kaige, Kaitainaute, e até as obras nela, né? Kaige, Kaitainaute, erga. Então, Ge é terra e erga é obras. Aí fala, Uke euretesetai. Uke euretesetai. Aí aqui foi colocado não serão, mas esse não aqui, ele é duvidoso, né? Então é a euretesetai, serão descobertas. Serão descobertas. Aqui quando mostra o Uke, eles colocam aqui um sinal, né? Que no aparato textual, que explica, indica que é leitura duvidosa. E euretesetai, essa leitura, ao olharmos no aparato textual que está aqui, aparato, o que é um aparato textual? Vou mostrar para você, ó. Aparato textual, de acordo com a definição, é um termo coletivo usado para se referir a, por exemplo, lista de leituras variantes, ou até mesmo material, contextos que têm estudos e ajudas e que servem para os estudiosos em suas edições em documentos históricos ou trabalhos literários. Então, isso é um aparato textual. Como eu estou mostrando para vocês aqui, o aparato textual, né, que eu acabei de abrir, né, é esse aqui, ó, o aparato textual da NA. É um outro texto, o Nestle Aland, ele é uma edição, como eu falei agora há pouco, o WH é uma edição crítica, ou seja, um padrão, todo mundo vai tirar daqui, né, para colocar em português. Então, Heuretesetai não é queimarão, mas sim serão descobertas. Mas além desse texto grego, tem também o texto da NA, que é outro texto padrão, do início do século XX, ali, 1900 e pouco. Hoje ele já está na sua 29ª edição. E essa é a imagem que mostra ele. Cadê aqui? Deixa eu ver. Olha, vende assim, só que ele vai estar em inglês, talvez em alguns trechos em alemão, né? Mas o resto é tudo, o texto de Mateus, o texto da Palavra de Deus mesmo, é puramente em grego. E ele vai estar com
a palavra Heuretes está aí como sendo a leitura apontada como original. E aqui está ele, o NA, só que aqui é uma edição para os eruditos, né? Eu tenho essa edição com o aparato crítico. E aqui aponta os manuscritos que trazem a leitura original. A mais antiga é o Sinaítico, que é do quarto século, ano 300 e pouco, né? Que traz Heuretesetai. Também o Vaticanus é um manuscrito também muito antigo. E você vai ver que esses dois são considerados categoria 1, né? Então você encontra a leitura deles. Deixa eu ver aqui. Quando a gente vai no Vaticanus, ó. O Vaticanus está dentro dos textos que são considerados. Ele é considerado, ó. É do quarto século, né? É do quarto século. Então, ele é ano 300 e pouco também, é muito antigo. Ano 330, 300 a 350. O Vaticano nos traz a leitura Heuretesetai. Serão descobertas a leitura mais próxima do original, tá? Então, aí tem outros textos também, o manuscrito P, que pode ser o Guilferbitanos, mas não é, porque lá é só os evangelhos, mas é o Porfirianos, do 9º século. Então, o Porfirianos, ele traz a leitura também. Aqui, ó, mostra o P de Porfirianos, tá vendo? É do 9º século. Traz a leitura, serão descobertas. E tem o minúsculo 1175 e 1448. Esses são os mais antigos, os mais respeitados e que trazem a leitura mais correta, que é considerado. E isso não é opinião minha. Por quê? Eu digo isso porque quando você vai aqui, olha, deixa eu mostrar um detalhe para você. Tá aqui. Aqui você encontra Daniel Wallace. Esse erudito, ele ensina, né, grego, ele é um manuscritologista, é um professor respeitado e lecionando durante muitas décadas, desde 1979, graduando alunos, né, na universidade. Ele é doutorado no Seminário Teológico de Dallas, e ele, inclusive, fez obras bem conhecidas como Greek Grammar Beyond the Basics, a gramática grega além do básico. E nesse artigo que ele escreveu, esse erudito evangélico, inclusive ele é evangélico, né? Ele acredita que é um probleminha em 2 Pedro 3,10, ele fala que tem que fazer uma análise, e ele fez nesse artigo a brief note on textual problem em 2 Peter 3,10, 2 Pedro 3,10. Nesse artigo ele fala que a expressão Heuretesetai, ela desfruta de longe a mais antigo apoio, best support, ele fala. Best é o melhor apoio. E aí cita o Aleph, o Sinaítico, que é do ano 300 e pouco, o Vaticanus, manuscrito B, que é o uncial, letra maiúsculas, né? Todos esses aqui. O K, que é um outro manuscrito também respeitado, né? Esse K, ele é o Mosquenses, do 9º século, ao passo que o P aqui é o Porfirianos, né? Ele é do 9º século também, o Porfirianos. Todos eles trazem a leitura, e até as obras nelas serão descobertas, Heuretesetai. Então, todos esses textos e os minúsculos 1241 e 1739, segundo o erudito aqui, coloca como best support, o melhor apoio, apoio para a tradução. Então, a mais antiga testemunha textual, após a análise desses códices, ou seja, em codicologia, a análise da manuscritologia aponta, sem sombra de dúvida, essa como a melhor leitura. É o que diz o erudito no seu artigo aqui, que eu vou deixar aqui o nome dele, ó, para você analisar e procurar o artigo e ver que realmente essa é a melhor leitura, segundo um próprio erudito respeitado pelo mundo evangélico, o Daniel Wallace, né, que escreveu esse artigo. Então você vê também que a palavra Heuretesetai, ela vem de heurisco, que no dicionário de Liddell Scott vai aparecer aqui, olha. O significado é find, encontrar, achar, né? Então serão descobertas, achadas, expostas. Esse é o significado, né? É o significado original, de acordo com os dicionários, tá? Então, ainda um detalhe, quando a gente vai na Bíblia analisar mais detalhes, a gente percebe que essa leitura, ela se harmoniza com o contexto geral da Bíblia, porque, por exemplo, quando você abre em Provérbios 2, do 20 ao 22, há uma profecia, né, claro,
feita por Salomão, ali fala que haverá um tempo em que apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Esse texto não pode ser ignorado porque faz parte de toda a Escritura. Paulo disse em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, esse texto tem que ser considerado como um texto que é a palavra de Deus e devemos agregar ele ao nosso entendimento da palavra de Deus. O mesmo acontece com o texto de Salmos 37, o 9 ao 11 fala: os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Esse texto foi escrito séculos depois dos israelitas já terem herdado a terra prometida. Davi viveu o quê? Quase 1000 anos antes de Cristo, sendo que a terra prometida ela foi 1400 anos antes de Cristo, totalmente dominada por Josué, sucessor de Moisés. Então, quando essa profecia foi feita no Salmo 37, pelo salmista, obviamente que era uma profecia falando de algo que ocorreria no futuro. E Jesus confirma mesmo, né? Jesus confirma porque ele diz em Mateus 5,5: felizes os mansos porque herdarão a terra. E também Salomão, filho de Davi, continuou falando sobre a terra e disse que ela não seria destruída. Você pode conferir se você abrir no texto de Eclesiastes 1,4. Olha o que diz o texto de Eclesiastes 1,4. O texto reza assim. Desculpem. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quando nós comparamos com o texto de Isaías 45, 18, ali fala que Deus não fez a terra para ser destruída e ele promete que ele fez ela para ser habitada. É o que nós vemos no texto de Isaías 45, no versículo 18, que eu vou ler rapidamente aqui. Ó. O texto diz assim: pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Então, ele diz que formou a terra para ser habitada, não formou a terra para nada. Então, isso mostra que ela não vai ser queimada, destruída. Então, aquela leitura que algumas Bíblias trazem para o texto de Pedro, quando fala que a terra e as obras nela serão queimadas, contradiz claramente as passagens lidas aqui. Sem falar que, além desses textos que eu li, né, Isaías 45, 18, fica a dúvida, né? Será que Deus iria destruir a terra, sendo que no Salmo 115, 16, lá diz: quanto aos céus, eles pertencem a Jeová, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Como é que ele deu a terra aos homens? Ele fala que os mansos vão possuir a terra, como nos textos que eu acabei de ler, que você pode conferir, Salmo 37, do 9 ao 11, né? Salmos 37, 29, e Provérbios 2, do 20 ao 22. Além das palavras de Jesus que corroboram, Mateus 5, 5. Então, aqui mostra então que a terra não vai ser destruída. Então, a leitura queimadas, por que ela ocorre? Por que será que algumas Bíblias diz queimadas? Isso ocorre simples pelo seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos vários textos em grego, né, principais, os chamados textos padrões. A Nestor Aland, o texto do New Greek Testament, New Testament, de 1904 em grego, ele traz Heoretesetai, certo? É New Greek New Testament, né? O Westcott Hort, de 1881, que é um texto grego padrão, fala Heoretesetai, serão descobertas, tá certo? Agora, já alguns textos posteriores, a partir do ano 500 para lá, a maioria, né, começou a repetir serão queimadas, katakaesetai. E até mesmo algumas versões em latim começaram a trazer a leitura serão queimadas. É o texto chamado majoritário. O texto recepto também tem essa leitura. O texto da Igreja Ortodoxa também traz serão queimadas, né? E o receptus, ó, katakaesetai. O que é o receptus? É um outro texto padrão feito por Scrivener, ali no ano 1894. Então, tem o texto de Stefano, que é bem mais antigo, de 1550, ele fala katakaesetai. Mas esses textos gregos é bem tardios, ó, 1550, e é um texto que foi feito um ajuntamento e a pessoa decidiu colocar katakaesetai. Mas essa leitura
será queimada, é uma leitura que ocorre bem depois nos manuscritos grego, depois, né, bem depois. Por exemplo, o primeiro que apresenta essa leitura, quando nós agora há pouco nós vimos, né? Deixa eu ver aqui o texto que eu acabei de abrir da NA 28, o texto de Nestor Aland, ele apresenta aqui, olha, Kata Kaeseta aparece no Aleph, aliás, no A. O manuscrito A é o alexandrino, ele é do ano 500 quase. Ele é do quinto século, então é o ano 400 e tanto, né? Então ele traz a leitura, serão queimadas, a terra e as obras nela serão queimadas. E aparecem alguns outros, mas todos posteriores. Os mais antigos mesmos são o que aparece nesse aparato textual para ler, serão descobertas. Heuretesetai, não katakaesetai. Então, esse aparato aqui que você está vendo é explicando o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, nas notas onde tem o chamado aparato textual. São os manuscritos da onde se tira, né, a leitura original. Um ponto que eu quero lembrar também é que aqui nesse versículo fala que virá o dia do Senhor, né? Hexeide, remera e Kyrio. Kyrio vem de Kyrios, Senhor, né? Mas nem todos optam por colocar o nome na forma Senhor, né? Por exemplo, vou mostrar aqui, olha, no texto que fizeram uma tradução para Israel, né? Eles traduziram para o hebraico. O Delite, um judeu que aceitou Jesus, ele traduziu assim: Bo Yavô, e então virá Yom Yehová, que Ganav. Virá o dia de Jeová, que ele colocou Yom Yehová, que Ganav, como ladrão. E aí ele usa o nome de Deus aqui com as vogais E ou A para se ler Yehová. Tá bem? Então várias versões optaram por restaurar o nome de Deus, porque a expressão dia de Jeová, Yom Yehová, ocorre muito no chamado Velho Testamento em hebraico. Então, por isso que muitos tradutores decidem restaurar o nome. É o caso do Delite, e é o caso também, eu estava olhando no aparato textual em hebraico feito pelo Ginsburg, outro judeu do século XIX, que aceitou Jesus e ele colocou Yom Yehová, que ocorre aqui, ó. Aqui o tetragrama, né? E tá com as letras para se ler com as vogais E ou A. Então, o dia de Jeová, Yom Yehová, que é Ganav, como ladrão, Yavô virá. Quanto à leitura posterior aqui, as continuações, né? Eles costumam colocar tais como frase, como serão queimadas, porque eles copiaram textos de inglês, né? Do texto posterior, do texto mais que veio mais depois. Então, o Delite, eu tive olhando aqui, ele coloca assim, no texto hebraico, né? O Yavô Yom Yehová que Ganav, então virá o dia de Jeová como ladrão. Aí ele fala, Az Hashemaim Beshaon, e naquele tempo os céus Beshaon com estrondo, e Alfu passará, Verrael Sudot, e os elementos Ivoaú queimando, Verrit Mogagu se derreterão, Verra Aretz e a terra, Verra assim Axé Aleha, e as obras sobre ela, e Sarefu quer dizer, serão queimadas. Ele colocou serão queimadas aqui, mas por quê? Porque ele copiou de alguma versão. Ele não olhou exatamente no grego mais antigo, ele copiou do inglês be burned. Ele estava fazendo aqui uma tradução do inglês para o idioma hebraico, né? Então ele decidiu colocar aqui que serão queimadas. Mas ele não pesquisou como está nos mais antigos manuscritos em grego, quer dizer, existem as suas deficiências também nos textos, tanto de Ginsburg como de Delite, mas nós sabemos que a base do Novo Testamento não é em hebraico, né? É o texto grego. E o texto grego padrão, como esse aqui, ó, 2 Pedro 3,10, no texto de 1881, ele traz a leitura que eu acabei de mostrar aqui, né? Heuretesetai, ampliar aqui para vocês verem, ó. Heuretesetai aqui. Serão descobertas, né? Essa é a leitura mais antiga. E aqui também, na opinião do Daniel Wallace, Heuretesetai baseado nos mais antigos manuscritos de categoria 1. Eu escrevi um artigo falando sobre manuscritos e categorias de manuscritos, tá?
E aqui, né, na minha página, eu escrevendo sobre esses manuscritos de categoria 1, tem um título que é Categorias de Manuscritos do Novo Testamento. Então mostra que os manuscritos de categoria 1 são os baseados em manuscritos que se relacionam a manuscritos de vários tipos, e os mais antigos, olha aqui, os mais antigos manuscritos alexandrinos, categoria 1. Ou seja, os mais respeitados e que trazem a leitura serão descobertas ou expostas, serão desnudadas, essa é a ideia, não é queimadas. Serão queimadas é uma leitura bem posterior, que alguém achou que poderia traduzir, deve ter traduzido errado a palavra grega, e virou uma modinha e pegou e passou a ser copiado de um manuscrito para o outro, e aí, infelizmente, essa opção veio e se tornou muito difundida depois. Então, essa é a explicação, né? Nós temos aqui 2 Pedro 3,10, né, no texto da RBI 8, uma versão da Bíblia no site jw.org, serão descobertas. Aí aqui tem uma nota e fala que os textos, olha aqui, ó, serão descobertas, tá, no Sinaítico e no Vaticanos. Agora a expressão serão queimadas já ocorre no Alexandrino e na Vulgata. A Vulgata, uma das Vulgatas, né, do quarto século em diante ali, elas trazem a leitura serão queimadas. Então são textos posteriores, né, da Vulgata C, que é uma Vulgata um pouco mais antiga, mais posterior, não é tão, pelo jeito não é das primeiras. Então fica aquela certeza de que a leitura mais folgada e mais aceita, como mais apoiada, né, que tem mais apoio, suporte, conforme o próprio evangélico aqui, doutor Daniel Wallace fala, best, né, best é melhor. O melhor apoio são os que apresentam a leitura Heoretesetai. Então fica a dica aí para esse assunto, você pesquisar nessas análises que foram feitas nesse vídeo. Você poderá pesquisar categorias de manuscritos do Novo Testamento, vai ajudar bastante, tá bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado você também a analisar os homens que produziram a NA, a Nestle Aland, né? A partir do século XX foi usado uma atualização em cima do texto de WH de 1881. O texto de WH 1881, produzido por esses dois homens, ele era muito superior na época. Depois fizeram o texto da NA, né, que passou a substituir ele, mas ainda os dois são usados para se traduzir a Bíblia. E todos eles não apresentam, cada um sendo um manuscrito padrão, não apresentam a leitura queimar, né, como sendo a tradução mais exata da passagem. Levando em consideração os textos que falam que a terra um dia vai ser um lugar bom, e que eu li, né, tanto os Salmos quanto Mateus 5,5, Eclesiastes 1,4, que diz que a terra permanece para sempre, fica evidente que a melhor leitura para essa passagem, né, não é a terra e as obras nela serão queimadas, mas sim a terra e as obras nela serão descobertas. Essa leitura você encontra em várias versões. A terra e as obras nela serão descobertas ou expostas. Obrigado e esperamos que um próximo vídeo esclareça mais assuntos relacionados com codicologia, manuscritologia e crítica textual.